Boa noite, boa noite. Momento bacana. Eu estava esperando por esse momento de interagir com vocês. Boa noite aí, Júnior Oliveira, Wilza Leão, querida. Olá, Deia. Boa noite. Coloca aqui de onde vocês estão falando. Olá, Fernanda Brandão. Hoje é um dia especial, assim como todo dia, né? Mas hoje o assunto, ele é um assunto... Olá, Daniela. Um assunto bem bacana, um assunto profundo, onde a gente vai trabalhar vários aspectos da inteligência espiritual, entender o que é. Boa noite, boa noite. De onde vocês estão falando? De onde vocês estão falando? Olá, Renata. Vamos chegando. De onde vocês estão falando? Coloca aqui nos comentários a cidade. Sejam bem-vindos aí, pontuais, né? Beethoven 07, olha aí. Então, como eu estava falando, hoje, para mim, né, nessa série, porque para quem ainda não sabe, acho que eu deixei aqui de surpresa, né? O mês de dezembro eu vou dedicar ele inteiro à inteligência espiritual. Boa noite, boa noite. Eu vou deixar, vai ser um mês, né, de muita espiritualidade, um mês de muitas descobertas. E eu quero contar para vocês hoje algo muito especial, e eu vou detalhar para vocês hoje alguns aspectos, né, do crescimento, do que é um crescimento espiritual, o que é inteligência espiritual. Fernanda está falando de Campina Grande, uau, Rio de Janeiro, tem gente de São Paulo, Rio, Alphaville, Bahia, e falar sobre espiritualidade não é para qualquer pessoa. Eu acho que muitas pessoas elas têm receio de tocar no assunto espiritualidade porque há uma linha muito tênue entre falar de espiritualidade e falar das suas crenças pessoais, as crenças religiosas. E aí a gente tem aquele ditado de que futebol, política e religião não se discute. E se eu te falar que se discute sim, mas não discutir de forma polarizada, mas dialogar, entender as diferenças. Por que a gente tem tantos conflitos hoje? Por que a gente tem um país tão polarizado, né? Extremos, a extrema direita, a extrema esquerda, não existe diálogo, não existe equilíbrio, né? As pessoas se ofendem, as pessoas buscam, né, o conflito muitas vezes para poder defender uma bandeira. E eu vou mostrar para vocês hoje, aqui nessa live de hoje, o que isso tem a ver com espiritualidade, o que isso tem a ver no caminho de crescimento espiritual, o que é uma espiritualidade mais autêntica. A gente também vai falar do que é uma espiritualidade fake. Assim como tem fake news, também existe uma espiritualidade falsa, né? Eu estou aqui acompanhando um pouco dos comentários, eu vou fazer meia hora e depois eu vou abrir para perguntas e respostas. Então, para quem ainda não preparou uma pergunta, prepara, fique aí até o final. Eu sei que tem gente chegando ainda. Olá, Paulo César, de onde você está falando? Tem gente que está chegando. E assim, o primeiro ponto, o que eu queria... Olá, Vânia, tudo bem? Vera, querida Vera, a galera está chegando. Fala aqui, coloca aqui de onde você está falando. E por que você está aqui hoje? Agora é uma outra pergunta. Por que você está aqui hoje? Por que você está, assim, sedento em querer saber mais sobre inteligência espiritual? A gente já ouviu falar em inteligência emocional, né? Inteligência musical, visual, inteligência natural. Olá, Rita, Henrique. A gente já ouviu falar de tantas inteligências, até porque isso é uma coisa mapeada cientificamente. As inteligências, elas existem. Antigamente, a nossa inteligência, ela era muito... existia só uma inteligência ou duas. Era a inteligência lógico-matemática e a inteligência visual, né? Então, o QI, o teste de QI determinava se aquela pessoa teria sucesso na vida ou não com base na sua capacidade cognitiva.
Oi, Lu, minha querida, com a sua capacidade. Antigamente era assim, mais de 20 anos para cá, e com o avanço da neurociência, a gente tem muitos estudos aí, e um dos pioneiros em falar sobre inteligência é o professor Howard Gardner, da Universidade de Harvard, é um PhD que implementou um trabalho educacional muito forte que mudou a educação no mundo, chamado inteligências múltiplas. Eu não vou falar sobre isso aqui, não é uma live sobre inteligências. Boa noite, pessoal de Quissamã. Muito bom, Paulo. Eu tenho familiares aí em Quissamã. Olha que legal. Então, Howard Gardner, há mais ou menos uns 2 anos, eu estou aqui porque você sempre tem umas informações incríveis e eu quero saber mais sobre esse assunto. Perfeito. Obrigado pelo carinho. Ele trabalhou em cima de 8 inteligências e recentemente foi adicionada uma nova inteligência chamada inteligência existencial. Inteligência existencial, o nome já está dizendo, né? É a inteligência que trabalha questões do eu, questões existenciais da sua própria existência, questões mais metafísicas, perguntas como: quem sou eu? Por que eu estou aqui? E isso, cientificamente, a gente tem mapeado os benefícios da espiritualidade em várias áreas, área pessoal e também hoje na área pessoal, profissional. A gente viu aí agora, recentemente, a implementação da matéria na grade curricular de medicina, espiritualidade. Espiritualidade, meu pai trabalha com você, Paulo, que legal. Espiritualidade para os médicos, né, que irão entrar agora na faculdade para aprender medicina e se tornarem médicos, eles terão acesso a uma nova matéria chamada espiritualidade. Entender questões realmente existenciais é importante. Howard Gardner, ele optou por não colocar o nome específico, inteligência espiritual, apesar de outros estudos, é por isso que eu estou aqui hoje, mas ele colocou existencial, aspectos, né, relacionados a propósito de vida, a missão. Querido Cido Rodrigues, oi, olá Gabriela, e neurocientificamente a gente já tem mapeado muito sobre os benefícios da espiritualidade na vida das pessoas, a reação, né, da oração, os benefícios da oração, os benefícios da meditação. Se a gente for pegar, ontem eu estava numa reunião com um colega, um professor de meditação transcendental, e ele me mostrou assim, um calhamaço, sabe aquela coisa assim que você coloca 650 estudos sobre os benefícios da meditação transcendental na vida das pessoas, né, na saúde, na bioquímica, né? Não só são questões, né, transcendentais, mas também questões que curam doenças. Então, ajuda no processo de cura. Então, eu acho isso fantástico, eu sou fascinado, mas eu preciso falar com vocês sobre mitos. Então, até aqui tudo bem? Inteligência, a gente vai falar um aspecto um pouco menos, né, não mais, mas menos místico, esotérico, porque eu vou começar falando aqui sobre mitos. Os principais mitos ali em torno, né? Daniela, mediante de MT, fantástico. E a gente vai falar sobre mitos. Primeiro bloco, mitos, o que não é inteligência espiritual, tá? E uma das coisas assim, uma das grandes barreiras ainda, né, numa sociedade fechada, inflexível, é esse entendimento. Olá, Tereza. E a gente nessa live a gente vai conseguir entender não só do ponto de vista racional e intelectual, do ponto de vista eu aqui compartilhando informação, mas eu quero que até o final dessa live, desse nosso encontro, vocês sintam, vocês tenham uma experiência espiritual, tá? A gente não vai sair do corpo, tá? Não vai ter nenhuma experiência de quase morte, não vai ter sessão de hipnose. Olá, Renata, não vai ter nada disso. A gente vai falar sobre inteligência espiritual e como desenvolver essa inteligência, como incorporar isso na nossa vida para que a gente consiga transcender o sofrimento.
para que a gente consiga transcender os desafios da vida. Muito se fala sobre inteligência emocional, já mapeada por Daniel Goleman, que faz parte aí, né? Se a gente se fizermos uma correlação entre os estudos de Gardner, inteligências múltiplas, a inteligência interpessoal de lidar com pessoas e a intrapessoal de lidar consigo mesmo é a inteligência emocional. Isso há centenas de treinamentos, tem coaching, tem PNL, tem hipnoterapia, tem cursos de inteligência emocional focados no desenvolvimento, né, de você identificar suas próprias emoções, identificar as emoções do outro também, criando empatia. Então existem muitos treinamentos. Um dos meus treinamentos, né, o Descubra a Sua Voz, ele trabalha a inteligência emocional, sim, mas o foco principal é a inteligência espiritual. Por quê? A inteligência espiritual, ela é integrativa, ela integra, né, ela integra todas as inteligências. Isso que é fascinante. Então, às vezes tem gente, eu conheço pessoas assim que já fizeram vários cursos de inteligência emocional, de coaching, palestras motivacionais, mas depois de um tempo ele entra naquela catarse e depois a vida volta para o mesmo lugar, né? Do mesmo ponto de partida, porque houve uma experiência motivacional e aquela experiência ela tem tempo de validade, né? Inteligência emocional, inteligência social, com certeza, Renato. Então, assim, a gente precisa entender que há uma diferença, né? E eu sempre falo, o que vem além? O que está além da inteligência emocional? E aí uma pessoa nos comentários no Facebook colocou assim para mim, Wilson, é fantástico o que você está falando, o que você ensina, mas a maioria das pessoas nem sabe o que é inteligência emocional. Quanto mais inteligência espiritual. Olha, se eu falar para você que muita gente já experimentou, teve uma experiência, uma vivência da inteligência espiritual, você vai saber que é muito mais comum do que a gente pensa. Então, assim, o primeiro mito para a gente desmistificar, quem está entrando agora, fala de onde está falando e por que está aqui. Então, assim, hoje o nosso tema é inteligência espiritual, espiritualidade. É um tema extremamente pertinente, que está ganhando muita projeção, especialmente fora do Brasil, mas que daqui a uns anos eu percebo que há um movimento, e a inteligência espiritual ela já é um movimento natural do ser humano. Às vezes a gente não se dá conta disso, mas é isso que acontece. E eu estava falando sobre mitos. Eu vou te falar uma coisa, em 96, mais ou menos, 1995, foi quando eu me mudei para os Estados Unidos. E para quem não sabe, eu já falei, isso está no meu livro que vai ser lançado. Uma das primeiras histórias que eu conto é que eu sou um ex-missionário católico. Eu fui, durante 8 anos da minha vida, eu dediquei 8 anos da minha vida a um trabalho missionário dentro de um âmbito religioso, viajando, fazendo várias coisas, estudando também. Estudei música, me formei em música, estudei teologia, sociologia, filosofia, isso lá atrás. Mas o que aconteceu comigo lá atrás na minha juventude? Com 24 anos eu entrei num conflito existencial comigo mesmo, que era o seguinte: uau, eu não tenho vocação para ser padre. E isso foi uma coisa, nem para ser monge. Isso foi uma coisa que depois de um tempo eu vi que não era para mim. O que eu gostava era estar com pessoas, era levar uma mensagem espiritual. Para vocês terem uma ideia, quando eu tinha que ler coisas relacionadas a aspectos dogmáticos e doutrinários, não me chamava tanto atenção quanto o livro de vida de santos, por exemplo, que são históricos, Se você pegar a vida aí de Inácio de Loyola, para quem é católico, Santo Inácio de Loyola foi o criador da Ordem dos Jesuítas, ele com Francisco Xavier, Missão às Índias. Então eu li aqueles livros de 600, 700 páginas, menino, 17, 18 anos, e eu ficava inspirado com a vida dos santos. Ao mesmo tempo, no ambiente doutrinário, a gente era muito regido pela questão do medo e dos castigos. E aí eu levei muitos anos
para descobrir algo surpreendente. Quer saber? Quem quer saber, coloca aqui uma mãozinha agora nos comentários, porque isso ajuda o Instagram a propagar essa live, né? Cada vez que vocês comentam. Então, quem quer saber a descoberta extraordinária que eu levei 15 anos para descobrir com relação à religião, a minha vida religiosa, com a minha vida espiritual? Quem quer saber? Coloque aqui no comentário rapidinho para a gente aquecer essa live. Então, o que acontece? Eu descobri o seguinte: eu descobri que aquela minha vontade de vivenciar, né, ter aquelas experiências que aqueles personagens históricos dentro da igreja tinham, né, aquelas experiências místicas, aquela conexão com o sagrado, com o místico, aquele sentimento, sabe, de você ter visões e ser arrebatado, aquela coisa. Eu não queria estudar apologética para rebater, né, uma outra denominação cristã, ou entender que eu não poderia adorar Buda. Nada disso me interessava. Então era meio que uma ovelha negra. Eu era questionador, mas eu queria ter aquelas experiências que os santos. Então eu fui entender e estudar um pouco da psicologia por trás, né, do comportamento daqueles personagens e o que fazia eles se tornarem pessoas, né, santas, né, por assim dizer. Eu não estou aqui falando sobre adoração a santo, não estou falando de nada disso aqui. Vocês vão entender até o final dessa live que a espiritualidade ela não viola nenhuma tradição de fé, nenhuma, mas ela também não tem uma base em uma tradição de fé. Porque a espiritualidade é um fenômeno global, universal. E ela pertence a todos, independente do seu partido, independente da sua denominação. E eu consigo comprovar isso para você. Então, veja bem, quando eu comecei a identificar, depois de anos e anos, eu entendi o seguinte: eu entendi que todas as experiências que eu tive de entrega, de passar pelas coisas que eu passei, dificuldades, e ter fé, né, e acreditar nos milagres sem deixar de agir, de não ter uma visão romântica. Sabe por quê? A gente romantiza tudo. A gente romantiza o nosso relacionamento com a nossa namorada, com o nosso namorado, com o nosso parceiro, nossa parceira, com Jesus. A gente romantiza o relacionamento com Buda, com Shiva, né? Tudo, é uma tendência do ser humano a romantizar. Calma, vou explicar o que é essa romantização. E aí, quando eu entendi que aquelas experiências que eu tinha, né, eram experiências da minha alma, era a minha intuição que se entregava, era um momento de entrega. Eu entrego a minha alma, o meu corpo, a minha mente, o meu espírito para essa consciência macro, né? Para essa... Olha o que eu fiz aqui com o meu, né, com a minha imagenzinha. Espera aí. Eu entregava e eu tinha muitas conexões, né? Isso um jovem, 18, 19 anos. Mas aí, o lado mental... Oi, Vivian, Nirvana. O lado mental já falava uma outra coisa. Epa, você está 8 anos nisso. Você não tem vocação para ser padre, você quer namorar, você quer fazer faculdade, você quer ganhar dinheiro, tá? Que eu vivia de donativos, né? Eu viajava, para vocês terem uma ideia, de uma cidade para outra nos Estados Unidos e eu não sabia onde eu ia ficar no dia seguinte. As pessoas acolhiam, né? Nos acolhiam, lavavam a nossa roupa, davam comida e a gente tinha ali um orçamento, geralmente era eu e mais um outro colega. Eu cheguei a viajar sozinho, levando mensagem, livro, revista, pedindo donativo para o movimento, para as missões, trabalhos sociais também. E cada dia era uma novidade. Então, nesse ponto era muito bom a cultura, aprender idiomas, né, estudar várias coisas, mas eu tinha aquela necessidade de abraçar o mundo também. E aí eu entrei no meu maior conflito. Eu achava que para fazer o que eu mais amava, que era estar com pessoas... Olá, Cláudia, Luciene.
Eu achava que para fazer o que eu realmente amava fazer, né, que era total espiritualidade, eu precisava estar ali, né, no meu âmbito religioso como missionário, seminarista, e eu precisava daquilo para me santificar, porque era o padrão que eu tinha era assim, para ser santo, só sendo religioso. E exatamente o maior mito hoje é quando a gente acha o seguinte, opa, qual religião é a verdadeira? Porque dependendo da religião é onde eu terei uma experiência, né, uma experiência espiritual com Deus. E a gente entende que não é assim que funciona, né? Porque religião ele é um conjunto de crenças. A religião ela é muito importante porque foi através da religião que nós conseguimos estabelecer uma sociedade, né? Tudo muito, né? Se a gente pegar e fizer toda uma prévia da história, a gente sabe, né, que a Igreja Católica criou as universidades, os monges criaram a cerveja. Você que bebe a sua cervejinha aí no fim de semana, quem criou foram os monges. Então, assim, parte da nossa história, ela é fundamentada, né, nas grandes religiões, nas tradições de fé. Mas o que acontece? Muitas tradições de fé, elas tiveram desdobramentos e criaram sistemas. Sistema doutrinário, doutrina. Essa doutrina aqui acredita nisso, essa aqui acredita nisso, e há uma série de livros, estudos, e refutações, e escrituras, e histórias, isso, que você fundamenta um sistema religioso para educar, né? E a ideia da religião é exatamente elevar o ser humano para um outro patamar, né? Através da educação, né? E chegar a essa experiência espiritual, essa unidade com Cristo, essa unidade com Deus, né? No Tao, no Bodhisattva, né? Então, assim, você tem várias denominações que o intuito, o objetivo final é a unidade. Ou seja, qual a diferença então de religião para a espiritualidade? A espiritualidade, ela é uma experiência individual com algo muito superior, com Deus, com o universo, com uma consciência macro. É uma experiência individual, principalmente com você. Uma experiência espiritual. Léo, Wilze, Thalita, queridos que estão chegando, de onde vocês estão falando e por que vocês estão aqui. Então a inteligência espiritual, e a espiritualidade, ela é uma experiência que não é só que sai do cognitivo, da mente para o coração. Ela é uma experiência que sai do ego, do seu eu, né, daquilo que compõe tudo que é luz em você e tudo que é sombra, e uma viagem, uma jornada em direção à unidade. Então, muito mais importante do que um dogma, eu vou dar o exemplo que não viola, né? Você pega o exemplo de Maria. Maria, ela foi a mãe de Jesus. E ela foi escolhida para isso, historicamente falando, né? Ela foi escolhida. E existe um debate teológico, doutrinário, se ela foi virgem antes, durante e depois. A minha pergunta para você é, o que isso desmerece na figura da mãe de Jesus? Se ela foi escolhida, se ela foi um ser, né, iluminado, né, para ser escolhida, ser a mãe, né, de um homem que para a teologia cristã tem uma natureza divina e humana, né? Por que isso é tão importante? Por que não é mais importante a lição de vida que a mãe de Jesus trouxe para o mundo, né? Em criar um filho sabendo que ele seria ali entregue para salvar o mundo na concepção cristã. Então veja bem, as pessoas elas se prendem a questões históricas e esquecem que o mais importante é essa experiência
individual de encontro com o divino. E o que é o divino? Você sabe o que é o divino? É a capacidade que você sente em você mesmo de expandir a sua capacidade de amar. Espiritualidade, ela não tem base em uma tradição específica de fé e ela também não viola. Por quê? A espiritualidade, ela é algo que integra, que traz equilíbrio para todas as outras inteligências. Foi exatamente isso que eu falei. Então hoje há uma resistência muito grande entre empresários, pessoas, né, muito bem com um nível de formação alto, independente do seu, da sua posição social, econômica, mas assim, tem muita gente que tem resistência à religião, né? E tem outras pessoas muito devotas, né, no âmbito religioso, mas elas não conseguem ir além, elas não conseguem viver, né, viver o Buda dentro delas, né, o pessoal que é muito mais para o lado, né, o lado do budismo, o lado do hinduísmo, do judaísmo, do cristianismo. Então essas religiões são um conjunto de crenças e todas elas buscam um trabalho espiritual, né, de melhoria na qualidade de vida das pessoas, tá? Olá, Ana, tudo bem? Então, tem mais um filósofo aí na live, que bacana. Então, veja bem, se a gente for avaliar tradições, tudo que o ser humano coloca a mão e o ego está ali, a sombra aparece, existe um processo que não é um processo autêntico. A religião dogmática, ela é falha porque há o ego misturado do ser humano e uma agenda individual. Se não fosse assim, todas as igrejas teriam milagres, todas as igrejas fariam maravilhas, a gente não teria igrejas manipulando o pobre, a gente não teria padres pedófilos, a gente não teria pastores assassinos, a gente não teria... É a sombra do ser humano. No meu livro eu explico, que será lançado em 2020, o Apenas Seja, eu explico a razão, né, a razão fundamental e inconsciente porque há pedofilia, por exemplo, dentro de ambientes religiosos. Sabe por quê? Não tem como desenvolver esse tema aqui agora, mas a repressão da própria sombra, né, a obediência a regras em detrimento da experiência espiritual. E aí o que acontece? Quando a gente fala de espiritualidade, um outro grande mito é que as pessoas mais conservadoras ou com menos, né, até com menos informação, elas atribuem essa ênfase na espiritualidade em questões esotéricas, místicas, gnósticas, panteístas e outras filosofias humanistas, né, relativistas, e acabam se agarrando no dogma. E às vezes você pergunta para uma pessoa: quantas experiências, né? Quantas experiências você já teve? E não é só ter uma experiência de conexão com algo divino, é aquele momento que você, né, sente a unidade, você está ali conectado com a natureza e de repente você sente a leveza da sua alma, você consegue ter clareza, você é guiado pela intuição. Eu e a Thalita conversamos sobre isso sábado, que bacana. Boa noite, Ana. Boa noite. E o que acontece? A gente não está falando aqui de você sair do seu próprio corpo, de você ter uma visão como Bernadette, né? Muitos cristãos, né, atribuem as visões de Fátima. Não, eu não estou falando disso, né? Pode sim, você pode ter. Se você é espírita, você, né, você acredita, né, que você fala com espíritos e você recebe aquela mensagem psicográfica e você é um canal, você é médium. Então, assim, são são tantos conjuntos de crenças, mas se a gente for avaliar a fundo, o objetivo final de cada um é transcender, é ter esse encontro com Deus, com o universo. E aí essa dificuldade de desassociar duas coisas, religião de espiritualidade, elas andam juntos, mas não são a mesma coisa. Um religioso, ele pode sim ter uma experiência espiritual, bem como não. E uma pessoa que não sabe, nunca estudou teologia, ela pode ter, na sua simplicidade,
né, sem ser um doutor da lei, sem saber todos os versículos da Bíblia, ele pode ter um encontro e ter uma pontada de discernimento e falar algo para uma pessoa e trazer uma cura, ser um instrumento de Deus. Então, como vocês estão notando no meu próprio discurso, nada que eu falo, ela é algo que violenta as tuas crenças religiosas. E se você não tem nenhuma religião, aí vem, quem é muito religioso tem uma ideia errônea de que espiritualidade, quando você fala de espiritualidade, você está falando de uma coisa solta, né? De uma heresia, né? Então assim, eu mesmo falo, tem gente que me pergunta, acreditar em disco voador, você pode acreditar no que você quiser. Se você tem uma experiência espiritual, né, de unidade, agora, espiritualidade não é uma coisa esotérica, não é uma coisa mística. O maior problema que nós temos hoje no mundo, na sociedade, é que quando você tem, por exemplo, cientistas ateus e céticos, o que eles mais criticam nas religiões? Sabe o que eles criticam? É a ignorância. Eles criticam o formato arcaico de que algumas denominações ainda abraçam, né? Aquelas interpretações literais da Bíblia, né? Os extremismos, usar a palavra, a Bíblia, olá Fabiana querida, ao seu, né? Usar a Bíblia como justificativa para ter preconceito, né? Para expulsar o filho de casa. Então, os mais céticos, né? Eles atribuem, né, a muitos aspectos da religiosidade à ignorância do ser humano, porque há níveis de religiosidade, bem como há níveis de espiritualidade. Se você quiser saber mais sobre isso, você precisa ter acesso ano que vem ao meu livro, o Apenas Seja, o caminho da autenticidade para uma vida real. É uma visão espiritualista da conexão com o seu eu autêntico. E falando nisso, eu gosto muito desse tema, mas sem sair da linha de raciocínio, porque a gente está avançando no nosso horário. Muitos céticos e pessoas que se consideram intelectuais e totalmente assim, acima, né, de questões religiosas. Gabi, querida, fica por aí, questões religiosas, o que eles mais criticam? E se afastam também da espiritualidade. Eles criticam o lado arcaico que muitas denominações e muitas filosofias, né, ainda pregam, né, em diferentes países, em diferentes comunidades, uma visão arcaica, mística e muitas vezes, né, mítica da coisa, né? Aquela visão religiosa do tipo, eu acredito em milagres. Uma pessoa que ela acredita em milagres, a outra não acredita em milagres. Mas essa que acredita em milagres, ela tem uma visão romântica da coisa. Ela fala assim, não, Jesus está comigo. E não importa o que aconteça, Jesus está comigo. Só que ela não faz absolutamente nada para melhorar de vida. Ela espera que alguém, assim como uma visão romântica de amor, joga todas as expectativas no parceiro. O meu parceiro vai me fazer feliz, né? Então assim, Jesus vai fazer, Buda vai fazer por mim. Não, é o que você precisa fazer para ter uma vida como o teu mestre. Não importa, você pode ter o teu mestre lá, hindu, o seu guru, né? Jesus, claro, né? Seria uma crença limitante, o que necessariamente, Renata? Só para a gente, cheguei atrasado e não vi o início. Não tem problema não, você vai pegar o início, pelo menos por 24 horas, tá? Só a crença limitante em qual sentido, só para eu me contextualizar. Então assim, quando você tem uma visão muito limitada de que a religião esse senso de comunidade, de pertencimento, aquelas regras, aqueles procedimentos são a única verdade absoluta, o que você vai fazer naturalmente? Você vai defender aquela bandeira. Então, assim, se alguém falar uma outra coisa, por mais que seja uma religião monoteísta, que acredita em um só Deus, né, vai ter conflito. E a história já diz isso, e a história se repete. As cruzadas, a Inquisição,
né, o islamismo, o terrorismo. Só que, por exemplo, se a gente fizer uma análise filosófica, antropológica do islamismo, o islamismo não é a causa do terrorismo. O islamismo é um conjunto de crenças que pessoas com o seu ego, com a sua sombra, com a sua luz também, né, eles deturpam aquela mensagem para uma agenda particular, de acordo com valores inconscientes e outras crenças limitantes. Depositar tudo no seu Deus. A crença limitante, Renata, não é que você não possa... É o que eu falo no meu livro, falo no último capítulo. O último capítulo fala: entregue-se a Deus, ao universo. Mas para se entregar a Deus, você precisa se entregar a si mesmo também, porque você é a imagem e semelhança do universo. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, uma pessoa que ela cria uma visão romântica do tipo: eu estou salvo porque eu acredito em Jesus. Mas se ela não acredita nela mesma e ela usa drogas ou bebe demais, ela causa dano à sua própria saúde, ela magoa as pessoas, ela é reativa, ela é agressiva, ela tem muitos problemas de relacionamento, ela não consegue manter relacionamentos e ela tem aquela visão romântica: não, mas Jesus vai dar jeito, Buda vai dar jeito. Não é assim que funciona. Quando a gente fala de espiritualidade, a espiritualidade é uma forma de integrar a alma, né, a nossa alma com a luz divina, com Deus. É unidade. Unidade é integração. Não adianta você apostar todas as suas fichas em uma figura paterna, porque é algo que eu preciso falar, numa figura paterna, Deus, e você não fazer a tua parte. Isso não é espiritualidade. É um traço de uma espiritualidade falsa, onde você joga e delega tudo para um Deus. Porque Deus, em toda a história, né, em boa parte da história, foi criado como, né, na concepção humana, no inconsciente coletivo, como uma figura patriarcal, como uma figura, né, punitiva, severa, que tem momentos, né, que Deus, ele fala, como que Deus ele vai ser severo, né, e vai castigar o mundo, se ele criou o mundo por amor? Seria contraditório você atribuir todas as mazelas do mundo, as doenças, as tragédias a Deus? Ele deu o livre-arbítrio. Se ele deu o livre-arbítrio, o homem ele tem a capacidade de escolher se ele vai ter uma vida espiritual ou não. Então, se ele tem o livre-arbítrio, seria muito monótono para Deus criar um ser humano onde aquele ser humano, sem livre-arbítrio, a única opção seria amar. Qual seria o desafio, né, de Deus, né, se todo mundo fosse programado a acreditar e ter uma vida espiritual? Então, o mundo, a nossa vida, ela é uma via, né, de mão, né, de uma bifurcação, e você escolhe se você vai levar uma vida espiritual. A vida espiritual é uma vida de virtude, sim, de caráter, sim, de valores, sim, toda a base fundamentada em valores. Então, se a tua família vem de valores cristãos severos do ponto de vista que há um Deus punitivo, esse é o conjunto de regras, mas isso não determina a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, com Jesus, com Buda, com Shiva, seja lá, né, como você coloca isso, né, o teu relacionamento espiritual, ele tem uma base fundamentada através de crenças, escrituras, mas ele tem uma visão, e essa visão é a espiritualidade. A base é isso, mas a visão é uma visão espiritual. Eu, esses dias, conversei com um pastor de uma igreja aqui próxima, e ele explicou muito bem qual era o intuito daquela igreja. Aquela igreja era uma igreja fundamentada em Jesus. Não era uma igreja fundamentada no líder, porque há igrejas e religiões
onde o líder é o foco principal, tá? É o foco principal. Então, as pessoas fazem o que o guru faz, o que o pastor faz, o que o padre faz e de repente, né, é ser humano, gente. Ele vai errar, ele pode errar. Olha o perigo. Ou é uma religião, uma igreja fundamentada em sistemas, em regras, em conhecimento, é racional, né? Ela está ali para defender uma tese, né? A tese, as 95 teses, isso e aquilo. Eu estudei tanto apologética. Apologética é quando você estuda, né, um aspecto da religião para refutar outra. Eu falei, what a waste of time, que perda de tempo. E aí, quando eu estudava as experiências de Madre Teresa, né, as experiências de Santa Teresa de Dávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, né, as experiências que elas tiveram, que elas contavam, Dom Bosco, o criador do Colégio Salesiano, os sonhos que ele tinha, aquilo eram experiências espirituais. E qualquer pessoa, em qualquer religião, pode ter uma experiência espiritual de crescimento, de transcendência. Fala, Pablo, deixa eu ler aqui o que colocaram. Deus não tem compromisso com nossa necessidade, sim com os princípios que Ele nos orienta através das Escrituras, Bíblia, ao Corão. Exatamente. Só cheguei agora, querido. Chegou aí. A gente tá quase. Então, assim, vamos colocar as perguntas agora. Vamos lá, que eu vou interagindo com vocês. Então, assim, a gente viu que há um mito. Vamos colocando as perguntas, porque a gente vai interagindo, a gente tem 20 minutos aí. Então, a gente viu o mito, né, da religiosidade como crença. E aí, conversando com esse pastor, eu falei, nossa, é bem bacana, porque é uma mensagem de certas igrejas que estão num processo evolutivo de espiritualidade, de entender que a mensagem ela é inclusiva, ela é integrativa, ou seja, você não exclui. E aí eu te pergunto, quantas religiões excluem? Quantas escrituras excluem? Procedimentos e regras são elas excluem, não são inclusivas. Porque se a gente pegar, por exemplo, a mensagem de Jesus, era a mensagem do amor, da inclusão. Buda, todo o trabalho é um trabalho de transcendência, de conseguir ser a melhor versão de si, inclusiva e integrativa. Exatamente, Mônica. A espiritualidade é isso. A religião, ela é mais limitada de um ponto de vista racional, né? É necessário. Se não houvesse, né, as religiões, nós não teríamos educação, não teríamos a base, né? Então, no meu livro eu explico, e no Descubra a Sua Voz também, a minha imersão, eu explico os níveis de consciência, os níveis de espiritualidade e onde as pessoas se apegam mais a dogmas e como elas podem sair de um nível, de um estágio e ir para outro. Se eu for avaliar, aos 13 anos eu comecei num estágio, por isso que a vida inteira ela é uma história de vida de transcendência. Do ponto de vista espiritual, é uma caminhada, a autenticidade é uma caminhada, você ser muito autêntico com você não é impossível sem a inteligência espiritual. Então vamos ver os benefícios. Perguntas, estou aberto aqui, tá? A inteligência espiritual, ela proporciona várias coisas. Eu falei que ela é integrativa, ou seja, ela vai pegar tudo que é seu cognitivo, de conhecimento, de coisas que você estudou, tá? De coisas que você sabe, que você gosta, vai integrar a tua mente, o teu racional, né? Teu poder de decisão com o teu emocional, com o seu coração, e vai integrar isso, vai harmonizar, ou seja, ela traz clareza e leveza. E a espiritualidade, ela consegue, né, transformar o que você tem de conhecimento em sabedoria. Sabedoria é conhecimento com compaixão. Sabedoria é conhecimento que transforma. Sabedoria é educação que gera transformação. Porque senão fica numa coisa só conhecimento. E aí você faz 3 faculdades, você pega o seu pós-doutorado, você se torna, né, trabalha, mas você continua sentindo um vazio existencial porque você não está buscando sabedoria. E a sabedoria não é só para você se tornar um Salomão, você precisa ter sabedoria e compaixão.
E a espiritualidade é quando você chega num ponto onde está tudo explodindo à sua volta, mas você consegue manter a serenidade, a equanimidade, essa ponderação interna e externa. Isso é uma das coisas que mais causam transformação na vida das pessoas. Vamos aqui. Qual a relação entre expansão da consciência e a ingestão de substâncias tipo chá de ayahuasca? Para quem não sabe, tem um capítulo no meu livro que eu falo sobre a experiência psicodélica e o que acontece. Olha só que interessante. Enquanto a espiritualidade une, a religiosidade separa as pessoas. Perfeito, concordo com o Cido Rodrigues. É exatamente isso. A gente percebe que quando a gente foca em dogma, em procedimentos, em regras, a gente tem polarização. E a gente perde a essência da coisa, que é o amor incondicional, é a paz, é a união, é o diálogo, é a alegria. A expansão de consciência é exatamente você expandir a sua capacidade de amar de forma incondicional. Não é um amor romântico. Qual a diferença de um amor romântico? Que eu dei o exemplo, as pessoas elas romantizam a religião, porque Jesus, ele é o seu Salvador. Sim, se você é cristão, você vai acreditar nisso, mas você esperar milagre o tempo inteiro, isso é um romantismo, Isso é um romantismo. As coisas não acontecem e você vai brigar com Deus porque, Deus, eu pedi, não foi atendido. Muitas vezes não é o que você quer, é aquilo que você precisa. Olha o seu ego falando, eu quero. É igual amor de criança, É o bebezinho chorando. Isso é uma visão totalmente romantista, Amor incondicional, você faz tudo sem querer nada em troca. Faça a sua parte, que Deus toma conta de você. Então, quando a gente fala de expansão de consciência, é quando você começa a ter uma evolução consciente. Opa, olha só, eu fazia isso, agora eu não estou fazendo mais. Olha, eu tinha uma visão romântica, religiosa, agora eu não tenho mais, eu estou mais flexível. Olha, eu tinha preconceito, eu não conseguia entender, eu posso ser, e eu falo isso nos meus treinamentos, tem judeu, tem ubandista, tem espírita, tem católico, e as pessoas se abraçam, elas se unem em um único consenso de amor incondicional. São uma das coisas mais lindas, por isso que eu gosto dos eventos presenciais, porque tem essa troca, as pessoas contam suas histórias, elas se curam, independente das crenças, porque há diálogo, há empatia, há compaixão, há sabedoria. E aí quando eu vejo o processo de cura, eu falo, meu Deus, essa é a minha vida, é aquela conexão aos 17 anos, que eu fiquei tanto tempo longe, porque eu não sabia desassociar. Hoje eu sou um missionário da vida. Não existe julgamento, Ana, exatamente. A expansão de consciência, ela é um processo de evolução consciente, onde você vai eliminando barreiras, crenças limitantes, bloqueios. E eu explico isso nos 4 estágios da expansão de consciência, com base na teoria integral, mas eu desenvolvi o próprio estudo, que ele pega quatro estágios: o rígido, o capaz, o harmonioso e o integral. Eu não tenho tempo de falar nisso nessa live, mas eu posso fazer uma outra live sobre os estágios de consciência. E falando sobre os efeitos psicodélicos, o que acontece é o seguinte: existem certos tipos de substâncias que ativam certas coisas no nosso inconsciente de forma monitorada. Hoje a Universidade de Johns Hopkins abriu um estudo sobre o efeito da ayahuasca. A ayahuasca ela era o que era considerada a droga e virou algo, um símbolo nacional dentro de um contexto de cerimonial, ritualístico, com vamos dizer assim, um acompanhamento espiritual de ativar o DMT. O DMT é uma substância que ela é liberada quando a gente nasce e quando a gente morre, e nas experiências quase morte também, onde a gente vai e volta, onde a gente tem desculpa a palavra, mas uma puta conexão, é como se você realmente estivesse ali acessando coisas no seu inconsciente por conta de uma determinada substância que existe num cipó. E uma outra planta, ela anula o efeito, aquele efeito de supressão
e ela prolonga aquele efeito, aquela experiência. Então tem pessoas que têm várias experiências e se conectam com coisas que quando será lançado o livro? Ano que vem, em março, se Deus quiser. E essas lives serão lives que eu falo um pouquinho, né, uma pitadinha do que está nesse trabalho que eu considero assim um trabalho de vida, tá? E assim, voltando à pergunta da Wilza, existem pessoas que a gente não dá para recomendar, né? Pessoas que sofrem, que têm predisposição, né, de doenças mentais, né? São coisas muito perigosas, assim, perigosas no sentido, não é para todo mundo. Ninguém que queira, faz parte até, eu escrevo e falo no livro de forma detalhada também, com base em estudos científicos, que o uso prolongado dessas substâncias, ela cria uma sensação de pseudo-espiritualidade. É uma dos mitos de falsa espiritualidade, do tipo, virei yogi agora, então agora eu virei um ser superior, só porque eu estou fazendo yoga. Não faço mais parte daquele bando de bitolado. Quando você está julgando, se você acha que a pessoa que está lá na igreja, ela é uma bitolada, você tem que entender qual é a visão de mundo dela, para saber que ela está ali porque ela ainda não tem ainda um despertar, uma experiência, alguém que guie ela para outros patamares espirituais. E aí você fala, não, agora eu sou um ser superior, porque agora eu virei... É um sintoma de uma falsa espiritualidade. Ou uma pessoa que vai, agora eu vou fazer, né, toda semana eu vou tomar o chá. Cara, você está fugindo de qual realidade? Você simplesmente está justificando o quê? Você está usando uma substância que ela tem uma legalidade dentro de um ritual para não usar outras coisas? Então, assim, maturidade espiritual para utilizar essas coisas e ter essas experiências, a gente vai trabalhando, mas não ache que um chá vai salvar todos os seus problemas se você não está preparado para isso, se você não tem essa maturidade. As pessoas estão assim desesperadas. E aí o que eu falo para a gente finalizar aqui, começar a finalizar, está se escondendo de quem? Sentir-se superior já não é um sintoma do ego? Exato, né? Ninguém trabalha a espiritualidade, não, porque agora eu estou em outro estágio de consciência, não, porque agora, né, eu sou uma autoridade espiritual. A primeira vez que alguém falou para mim, e hoje eu descrevo isso de forma muito detalhada no livro, né, falando sobre falsa espiritualidade, foi quando alguém chegou para mim, e até uma pessoa que faz um trabalho bem bacana, mas chegou para mim, eu estou falando isso com você por conta da minha autoridade espiritual que eu tenho sobre você. Eu falei, que autoridade espiritual? A pessoa está ali reprimindo todas as sombras possíveis e fala comigo que tem autoridade espiritual, mas eu nunca concedi autoridade espiritual para uma pessoa falar isso para mim. Então, assim, sabe, que cria-se aquele ego, aquela visão romantizada, não, porque é um ser de luz. Eu agora sou iluminado. Só se porque tem uma lâmpada aqui em cima de mim. E vocês estão vendo, está cheio de lâmpada. Eu estou iluminado. Eu estou iluminado. Buscar essa iluminação, sim, a gente pode, é o nosso trabalho, mas a espiritualidade, quanto mais você vai evoluindo, mais você consegue identificar quando é o ego, e quando é a alma, e quando é o amor. O julgamento é isso, o julgamento é quando você coloca o teu ego na frente, você tem uma visão, uma crença e você julga o outro, olha, o que ele está fazendo é errado porque eu aprendi assim. Discernimento, pessoal, é completamente diferente. Discernimento é a sua capacidade de colocar o contexto acima dos fatos, pelo amor incondicional. Aquela pessoa, ela foi rude com você. Ao invés de ser reativo e responder na lata, pense, qual o contexto? Será que ela não passou por alguma coisa difícil hoje? Será que ela não está tendo um dia difícil? A reatividade é um sintoma de falta de espiritualidade, então não adianta você ser o usher, como é que fala em português, mas sei lá, o primeiro da fila na tua igreja, participar de todos os eventos, e não tratar o seu irmão,
né, com empatia, com compaixão, né, com paciência, com tolerância, com domínio próprio. Isso é espiritualidade. Vida espiritual é para todos, né? Então assim, não vamos agora fazer um pequeno exercício para a gente entender. Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho e respirar fundo. Faz comigo, não vai fazer mal a ninguém. Respira e sinta o seguinte, sinta que na sua respiração, esse contato que você tem aí com o ar entrando, né, no seu corpo, né, em todo o seu corpo, é um sinal de vida, é um sinal de capacidade que você tem, não só física, de andar, de se locomover, de comer, de trabalhar, de raciocinar, mas é uma capacidade que você tem de viver, é uma capacidade que você tem todos os dias de expandir a sua vontade de amar, sem julgamento, sem romantismo. Respira e sinta. Essa é a vida, né? O poder é a sua alma. Então assim, ouça mais a sua alma, a sua intuição. Quando aquilo, né, não está legal, você sente, está perto de uma pessoa negativa, você se sente mal, está perto de vai fechar um projeto, mas você acha que não é. Tenta identificar. Quando você cresce na sua espiritualidade, você começa a discernir mais, a entender o porquê das coisas, a ter mais clareza em tomar mais decisões. Se você quer mais informações, né, para buscar, se você é cético, o que é o ateísmo, se não, muitas vezes, a incapacidade que alguém tem de desassociar aquele Deus punitivo, aquele Deus que foi ensinado lá atrás por algum conjunto de regras e aquilo ficou lá, né, enraizado, e alguma coisa aconteceu na sua vida que você perdeu a fé, porque, né, foi algo tirado de você e você atribuiu aquilo, né, aquela religião, aquela opressão a um Deus punitivo, e Deus não é isso. Deus é uma força, é uma energia. Deus é tudo. Ele está em todos os lugares, está em todos os lugares, a todo tempo, a todo momento. Ele está em você. Então a espiritualidade é uma busca que começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Se você gostou de tudo que você ouviu, se fez sentido para você, na próxima compartilhe, chame outras pessoas. Isso aqui vai ficar gravado e eu queria me despedir de vocês com essa mensagem. Foquem na espiritualidade para que a sua vida religiosa seja melhor. Deus é tudo, Deus é lindo, Deus é amor, você é amor. Então, quando você fala que Deus é amor, lembre-se que você também é. E aqui a live vai se encerrar aqui em 1h53 e eu estou aqui só para receber um pouquinho do carinho de vocês, do amor. Deus contigo sempre, obrigado. E até a próxima. Meu livro será lançado aí ano que vem. Eu tenho palestras para empresas falando sobre inteligência espiritual. Se você tem uma empresa, um gestor, entre lá no meu site, na minha bio, wilsoncmonteiro.com, e eu vou falar sobre o papel da inteligência espiritual nas lideranças, como focar no desenvolvimento humano, né, no potencial humano com base nessa sabedoria e nessa compaixão. Apenas seja maravilhoso. Gratidão. 1 minutinho, 30 segundos para a gente compartilhar o amor que a gente tem aqui nos comentários. Obrigado aí a presença de vocês. Teve gente que precisou sair, teve gente que ficou até o final. E vou deixar esse vídeo aqui nas próximas 24 horas, então muito obrigado aí mais uma vez. Eu vou encerrar por aqui. Muito coração aqui, que legal. Obrigado, obrigado. Paz.